Então, para calcularmos a média simples e a média ponderada, nós vamos usar aqui uma simples tabela de vendas, onde nós temos aqui uma coluna de cliente, uma coluna de valor, uma data faturamento e uma data vencimento. Então, voltando aqui para o Power BI, aqui nós fizemos uns visuais simples aqui para pura análise nossa sobre a diferença da média e da média ponderada. Então, basicamente, o que a gente pode ver aqui, né? Nós temos aqui o total de faturamento aberto por cliente, a quantidade de notas fiscais por cliente, o total de faturamento por cliente, e aí sim, o prazo médio de cada cliente e o prazo médio ponderado, tá? Por que o prazo médio ponderado ele vai acabar sendo igual ao prazo médio? Tá? Porque cada cliente ele tem um prazo. Então, no contexto da linha que nós estamos olhando aqui no cliente, o prazo médio ponderado não vai ter diferença, porque o cliente 4 ele tem prazo de 45 dias. Então, ele vai ser sempre 45 dias, tanto no prazo médio simples ou na média ponderada. Porém, no total do cálculo do prazo médio é onde a gente vai ver a diferença. Então, nós vamos analisar aqui, por exemplo, né, que a média simples do prazo médio, eu poderia dizer aqui, se me perguntassem, Fernando, qual é o prazo médio dos nossos clientes hoje? Poderia dizer, é 27,8 dias. Ok, mas essa é a média simples. No entanto, para a validação e para a análise de um prazo de faturamento, por exemplo, é importante nós utilizarmos a média ponderada, uma vez que clientes que não têm faturamento relevante, ou seja, valor faturado relevante, ele não impacte tanto no prazo no prazo que nós estamos calculando. Então aqui, por exemplo, o cliente número 1 possui 14 notas fiscais, um valor total de 1.029. Então ele no prazo ponderado, ele não vai influenciar tanto no cálculo da média ponderada. Uma vez que aqui então nós temos 27,8 em média simples, conta 39 na média ponderada. Então vamos dar uma analisada aqui nas medidas, nos cálculos para se chegar nesses valores, tá? Primeiramente, então, nós vamos analisar aqui o cálculo da média simples. Então vamos aqui na média simples. O que nós vamos ver aqui na média simples, tá? Nós temos aqui, começamos com uma divisão. Lembrando que eu disse que a média simples é o quê? É a soma dos meus valores dividido pela contagem dos elementos, tá? Então nós temos aqui uma primeira função DAX que vai ser a divide. Nós vamos então usar a função divide de dividir. E aí depois nós vamos abrir então uma função SUMX, que nós vamos daí abrir um contexto de soma. Quais são os argumentos então que a SUMX vai nos pedir? Dentro de SUMX ela vai pedir primeiro uma tabela. Qual tabela que nós queremos aplicar o contexto de SUMX? A função SUMX. Depois da tabela, então ele vai pedir a expressão. Então nós vamos vir aqui com uma expressão onde nós vamos calcular as diferenças de datas entre a data de vencimento e a data de faturamento. Então nós vamos usar aqui a expressão dateDiff, onde ele me pede o primeiro argumento, a data inicial, que vai ser a nossa data de faturamento, e a data final, que vai ser a nossa data de vencimento. E aí ele vai me pedir qual é o tipo de contagem que nós queremos, se é dia, mês, ano, no caso aqui nós queremos em dias, né? Então aqui nós fechamos a fórmula, a expressão dateDiff, e depois nós vamos fechar a SUMX, e aí sim vamos encerrar a função divide com a divisão pela contagem de número de linhas. Ou seja, eu quero que me conte quantas linhas tem naquela tabela faturamento para eu poder fazer então o cálculo da média ponderada, da média normal.
Então é divide SumX pela tabela faturamento. Eu vou calcular as diferenças de dias entre a data de faturamento e a data de vencimento. Vou fazer o somatório todos esses dias e vou dividir pelo número de linhas na tabela faturamento. Aí sim eu vou ter o prazo médio simples. Tudo bem? Então chegamos aqui no prazo médio simples. E agora, então, vamos ver como é que é o prazo médio ponderado, tá? A gente vem aqui, então, no cálculo do prazo médio ponderado. Ela não vai diferenciar em muito, tá? Do prazo médio. Porém, o que nós vamos aplicar de novidade aqui, nós vamos ponderar todo o cálculo de prazo pelo faturamento, ou seja, o peso que nós vamos levar em consideração aqui é o faturamento total de cada cliente. Então, quanto maior o faturamento do cliente, mais peso ele vai levar em consideração para o cálculo do prazo médio ponderado. Então, a função ela é basicamente a mesma, nós iniciamos com o divide, depois aplicamos um SumX com a tabela faturamento, fazemos novamente o dateDiff, com as diferenças entre a data de faturamento e a data de vencimento, usando a contagem de dias, e aí sim nós vamos, ao invés então de, como no prazo médio nós dividíamos pela contagem de linhas, aqui primeiramente dentro do SumX nós vamos multiplicar pelo total de faturamento. Então, onde eu tenho, por exemplo, uma linha que eu tenho lá um faturamento de 100 mil, por exemplo, e eu tenho um prazo de 30 dias, o que vai acontecer? Ele vai pegar 30 e multiplicar por 100 mil. Esse é o cálculo que está fazendo aqui dentro do SumX, tá? E depois, então, quando eu fechar o SumX e finalizar a função divide, nós vamos dividir tudo isso pelo total de faturamento. Só um pouquinho aqui que deu uma estragada, beleza. Então, dividir novamente pelo total de faturamento. Ou seja, eu ponderei pelo faturamento na linha e depois eu divido pelo total do faturamento. Para aí sim aplicar o peso, né, que a gente precisa. E dou um Enter aqui para a gente ver. Então, dessa maneira, a gente pondera uma média, tá? Por isso que é importante a gente fazer o cálculo médio ponderado, nesse caso aqui, por exemplo, de acompanhamento do prazo médio dos nossos clientes. Eu vou ter que ponderar o meu prazo médio de acordo com o faturamento. Porque poderia simplesmente dizer, qual é o teu prazo de contas a receber? Eu vou dizer, é 27,8. Mas esse é o meu prazo médio simples, né? Eu não vou receber o meu principal cliente aqui, que tem mais de 50% do meu faturamento, eu recebo em 45 dias. Ou seja, o meu prazo médio real mesmo, que vai ser o ponderado, é 39 dias. Né? Eu demoro mais do que o meu prazo médio simples para receber todos os meus recebíveis. Então, este é a diferença entre o cálculo de prazo médio e o cálculo de média ponderada.